Olá, boa tarde. Espero que todos estejam bem por aqui. Hoje eu vim gravar um vídeo nessa semana falando um pouco do meu testemunho. E eu vou falar hoje sobre 5 práticas que eu deixei de praticar que me prejudicavam. E eu deixei por meio. E tenho deixado, né, todos os dias. E por meio da palavra e por meio da oração. Essas duas ferramentas de poder, né, que até hoje tem me transformado. E aí vamos lá. Primeira prática. As minhas vestimentas, elas eram vulgares. Ou seja, eram roupas que mostrava mais o corpo, né? Eram roupas mais curtas. É claro que tem mulheres que se vestem assim, mas eu digo assim que eu me vesti assim e pra mim era algo normal, né? Mas depois que eu fui conhecendo, assim, lendo, meditando na palavra, eu fui vendo que já não era e que não agradava a Deus que eu andasse do jeito que eu andava. E eu vou deixar aqui nos comentários as palavras que assim mais me trataram, né, na Bíblia. Uma delas foi 2 Pedro 3:4, né, que eu já até falei sobre essa palavra, mas foi uma palavra que também me tratou em relação às minhas vestimentas, né? E eu vou deixar escrito no comentário os versículos que eu sempre meditava, em que foi me transformando. O outro, desistia de pequenas coisas que eu começava. Eu começava uma coisa, aí, um exemplo, tinha algum obstáculo, tinha um outro contratempo, eu deixava de continuar aquilo. Eu não fazia mais, ou então eu colocava outra coisa para fazer e não dava continuidade. De pequenas coisas assim, um exemplo, às vezes você tá limpando a casa, aí aparece outra coisa para fazer, aí você já não dá continuidade naquilo. Você começa a escrever algo, né? Um exemplo, um livro, você começa a escrever alguma inspiração que vem na sua mente, aí você também desiste. Começa a estudar alguma coisa, aí para também. Então eu tinha muito isso. Cadê? Comportamento extravagante, não tinha muita descrição. Também, né? Sempre soltava gargalhada muito alta, indiscreta, assim, até mesmo com as pessoas, né? Que a gente tem que saber o momento de falar com as pessoas. E às vezes eu era indiscreta nisso. Talvez também soberba, eu creio. Não aceitava muito a opinião dos outros, sempre tive uma opinião muito forte assim sobre várias coisas na minha vida e realmente eu só ouço até hoje pessoas que são importantes na minha vida e também que seguem a palavra, né, que são pessoas de fé. Mas eu era muito, nem pessoas assim também não ouvia. Hoje em dia já, então eu era muito assim em relação ao comportamento. Cadê? Não me importava com pontualidade. Tinha mania de chegar atrasado em tudo praticamente, assim. Não era algo que eu via como prioridade, para mim não era importante. E aí, por meio da palavra também, fui tratada nisso. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele vem e Ele quer o seu servo ali trabalhando para Ele, né? Aí,
o servo não tá. Então essa palavra sempre mexeu muito comigo e eu me esforcei muito, até hoje eu me esforço para ser mais pontual. Não sei, né, se você aí também tem essa dificuldade aqui. Também não organizava as minhas finanças, então eu trabalhava e eu não sabia para onde ia meu dinheiro, né? Eu não organizava, não anotava, eu não fazia um levantamento do que entrava, do que saía. Eu não tinha nem noção para onde ia e também fazia muitas dívidas, assim, uma dívida atrás da outra. E aí, quando eu recebia, sabe aquela mania de estar comprando parcelado as coisas, né? Aí você vai pagando, quando você vê já o seu dinheiro já não tem mais, porque você se comprometeu com muitas outras pendências. Então eu era assim também. Até hoje eu tenho me organizado, é um desafio. Se eu dissesse que minha vida financeira, eu não vou estar falando a verdade, né? Eu estou nesse processo de organizar. Também foi a palavra, né? A palavra de Deus diz que se você for construir uma casa, você tem que medir, você tem que saber as medições da casa, tudo. Assim é na nossa vida financeira. Se a gente tem um projeto, a gente tem um sonho, a gente tem que ver como que a gente vai realizar, de quanto que a gente vai precisar, de quantas rendas que a gente vai precisar ter, né? E eu lembro que eu só tinha uma fonte de renda, e aí eu decidi iniciar uma nova fonte de renda. Aí eu fiquei com 2 fontes de renda. Mas o que eu via que só uma fonte de renda não dava, então eu precisava de mais uma. Mas isso também foi por meio da palavra de Deus, que me ensinou a ter essa visão, né, que eu não tinha, de ter mais uma fonte de renda. Eu não sei, eu estou tentando lembrar qual foi, se foi o livro de Provérbios ou Eclesiastes, que fala que a gente tem que jogar a semente, né, em vários poços, né? E aí eu também fiz isso. Aí vamos lá. Hoje em dia, sim, as minhas vestimentas elas são mais discretas. Uma vez eu ouvi uma frase que falava assim: vá até o espelho e pergunte do Espírito Santo, né? O que o senhor acha dessa roupa? Tá bom, não tá? Você se sente bem com a roupa, né? Aí, hoje em dia já tenho mais controle nas minhas emoções, né? Tudo por meio da palavra de Deus, da fé e da presença do Espírito Santo, porque antes não era assim. Às vezes a pessoa ela consegue por um tempo, depois ela para, porque ela precisa da ajuda do Espírito Santo, né? Sozinha a palavra do Senhor diz que sem Jesus a gente não pode fazer nada, né? Sem mim nada podeis fazer, ele diz na palavra dele. Então hoje em dia eu controlo minhas emoções, né? Tão feliz, né? E também quando vem a tristeza também não fico tão triste. Há um controle, há um domínio próprio, né? Então, e a pontualidade, hoje em dia assim já melhorei bastante na pontualidade, assim, hoje em dia eu me preocupo muito assim com isso. É algo que agora importante para mim na minha vida. E tenho me esforçado, né? Se eu disser que estou 100%, não vou estar. Mas eu tenho me esforçado bastante, eu admiro bastante as pessoas que são pontuais. E isso é uma característica de uma mulher elegante, né? A mulher elegante, ela chega sempre meia hora antes.
ela não deixa para chegar depois, né? A mulher elegante, ela é assim. E as minhas finanças, como eu já falei, eu tenho organizado, tenho visto o que tem entrado, o que tem saído. Eu não tenho feito mais dívida uma atrás da outra, nem como é que fala? É isso, né? Não tenho feito, já sei minhas finanças, como é que eu uso, o que eu invisto. E eu tenho aprendido bastante, né? Tenho também algo que é muito importante, assim, que eu digo que também transforma a nossa vida, é a gente buscar conhecimento, né? Você saber que a sua mente, Deus a criou para isso, para armazenar conhecimentos e você praticar esses conhecimentos. Então a internet, ela está aqui para isso. Se a gente procurar aprender, né, procurar vídeos que vai somar na nossa vida, realmente a gente encontra, né? A gente encontra aquilo que vai nos ajudar a sermos melhores, a cumprirmos o nosso propósito nessa terra. Então esse vídeo de hoje foi sobre isso, meu testemunho, e eu quero estar cada dia mais melhorando como pessoa. Espero que você também aí, né, que assiste esse vídeo, também se dedique a isso, porque nós viemos nesse mundo para a gente viver um propósito, né, para a gente agradar o coração né, agradar o coração do meu Deus, fazer o que Ele quer que eu faça. Então, uma boa semana a todos e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.